Olá pessoal, meu nome é Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. Pessoal, eu estou gravando aqui dentro do carro, que com certeza é um local muito bom para gravar meus vídeos. Assim, a qualidade do meu som fica melhor, na verdade. Isso, eu segui o conselho do professor Daniel, uma dica do professor Daniel, que deu uma ótima dica, que gravar dentro do carro, a qualidade do som da minha voz fica perfeito. E eu, nesse caso, decidi fazer o caso do John Wayne Gacy. Wayne Gacy, muito conhecido como Pogo, ou palhaço assassino, que aterrorizou o Chicago lá nos Estados Unidos. Eu resolvi fazer esse caso depois que eu fiz esse caso do Eliezer e Misael. O caso que aconteceu lá em São Bernardo do Campo, aqui no Brasil. O caso do Eliezer e Misael, eu já comentei no meu canal. E eu só comentei apenas quando eles já foram acusados pelo crime por ter de crianças da igreja onde eles frequentavam. Após eles frequentarem a igreja, eles serem acusados, Eliezer e Misael acabaram sendo presos pela polícia. E logo depois eles acabaram respondendo o processo e acabaram sendo soltos, foram absolvidos. Após de serem soltos e absolvidos, eles resolveram processar a Rede Globo e o programa Linha Direta por estar falando sobre a sua imagem, prejudicando a imagem deles, como acusados de serem... O real motivo é porque não tinha prova suficiente para acusar os irmãos Eliezer e Misael, mais conhecido como os palhaços da Igreja de Deus, ou Patati Patatá de Satanás, que eu resolvi dar um nome a esses dois criminosos suspeitos por serem acusados por ter praticado contra essas crianças que frequentavam a igreja. Se caso vocês querem ouvir a história de Eliezer e Misael, basta você ir no meu canal, Caso Chocante, digitar Patati Patatá do Satanás e vocês vão ver essa história. Tem também no programa Linha Direta que vocês podem conferir também. Mas agora, vamos falar desse outro caso que é o mais conhecido como John Wayne Gacy. Esse caso do John Wayne Gacy, a intenção de eu fazer esse caso era muito grande, sim. Eu já vi muitos canais comentando, como o canal da Jaqueline Guerreiro, canal da Gisele, canal do Milho Onca. Porém, eu não consegui gravar totalmente a história do John Wayne Gacy. Eu só peguei apenas a primeira parte da infância, quando o John Wayne Gacy quando ele sofria tudo. O nome livro de anatomia de crimes que eu tinha, eu emprestei para uma amiga minha que está acompanhando no canal, que falava sobre o caso do John Wayne Gacy. E um criminoso que foi acusado por ter os jovens com a promessa de oferecer empregos. E a polícia foi até o local, depois que prendeu o John Wayne Gacy, foi até a sua casa, onde achou 26 dos jovens que acabaram se tornando vítimas após a promessa de oferecer um emprego para eles, graças ao John Wayne Gacy, que porém não conseguiu. John Wayne Gacy, ele foi executado no ano de 1994 sem demonstrar remorso, que após o assassino em série que fez com que os palhaços nos aterrorizassem. O homem que inspirou Stephen King a escrever um dos seus romances mais célebres, It, a Coisa. Matou pelo menos 33 pessoas e foi executado em 1994 com injeção letal.
Há casos em que a realidade supera a ficção. A história de John Wayne Gacy, que é um deles, vizinho exemplar, empresário de sucesso e membro da comitê local do Partido Democrata em Chicago. Gacy decidiu aumentar sua popularidade criando seu próprio personagem, o Palhaço Pogo, e era um disfarce. Por baixo dele se escondia um assassino impiedoso. Suas vítimas sempre eram adolescentes que a convencia a ir à sua casa, onde um tribunal condenou a pena capital, e ele foi em 1994, depois de passar 14 anos no corredor mas nunca demonstrou arrependimento. Sua vida inspirou It, a Coisa, um romance de sucesso de Stephen King que foi levado ao cinema. Os palhaços são seres meigos que nos acompanham durante a infância. Eles nos fazem rir com piadas, brincadeira, pirueta e truques divertidos. São personagens simpáticos e de rosto maquiado, peruca e nariz vermelho. No entanto, nos anos 70, um palhaço chocou os Estados Unidos por seu crime. Dizia se chamar Pogo, mas aquele disfarce escondia uma terrível história que as autoridades descobriram por acaso. Quando uma mãe denunciou o desaparecimento de seu filho, psicólogos reconheceram que seu perfil não combinava com os assassinos em série. Até então, concluíram que seu comportamento se devia a uma infância difícil. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, no subúrbio de Chicago, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, do estado de Illinois. Seus pais eram imigrantes europeus que decidiram se instalar ali. Pela grande oferta de trabalho por parte dos amudantes das indústrias da área, Gacy era um menino gordinho, muito apegado às suas duas irmãs mais velhas e à sua mãe. E isso enfurecia seu pai, um alcoólatra de sua família, e batia no filho com um cinto de couro e humilhava publicamente, dizendo que era um maricas, estúpido e filhinho da mamãe. Quando tinha 9 anos, um amigo da família abusou deles, mas o menino guardou o silêncio. O incidente o perseguiu durante toda a vida. 2 anos depois daquele terrível episódio, Gacy caiu de um balanço e bateu a cabeça, e formou-se um coágulo de sangue, mas passou despercebido até ele fazer 16 anos. Quando ele começou a sofrer desmaio e ataques semelhantes aos de epilepsia, seu pai pensava que aquelas confusões eram fingidas e batia nele enquanto estava inconsciente. Anos mais tarde, Gacy foi ver o médico, que receitou alguns medicamentos para dissolver o coágulo. A vida começou a sorrir para ele, mas era só miragem. Gacy passou por 4 institutos e nunca chegou a se formar, que diminuía sua possibilidade de conseguir um emprego. Quando fez 20 anos, seu pai lhe recomendou que saísse de casa e lhe deu uma passagem de ônibus para Las Vegas. Gacy conseguiu um emprego em uma funerária, mas durou apenas 3 meses. Ele estava obcecado em observar cadáveres que devia proteger. Voltou para Chicago e matriculou em uma escola de negócios e se formou. Aquilo ajudou a conseguir um emprego em uma fábrica de sapatos. Embora tivesse de mudar de Springfield, outra cidade de Illinois, lá conheceu que seria sua primeira esposa, Marilyn Myers, com quem se casou em setembro de 1964. Foi promovido rapidamente para o cargo de supervisor. No entanto, sua vida privada continuava um desastre.
Gacy mudou depois para Waterloo e em Loa, onde a sua esposa tinha um restaurante, no qual ocupou o cargo de gerente, e foi aí que começou a sentir atração pelos adolescentes. O historiador colombiano Esteban Cruz narra o livro Vampiros, Canibales, Palhaços Assassinos. Quando ele tentava chantagear jovens no estabelecimento para que lhe fizesse SO, seu histórico de crime começou em 1967, quando Donald Voorhees, um jovem de 15 anos, foi condenado a 10 anos de prisão que não cumpriu. Obteve liberdade condicional após 16 anos de cadeia, e aquele acontecimento provocou o divórcio. Depois de sair da prisão, Gacy fundou uma empresa dedicada à construção com a qual enriqueceu. Comprou uma casa em um bairro exclusivo de Chicago e ali reencontrou uma antiga colega de escola com 2 filhas, com qual começou a compartilhar a vida, transformando em um empresário de sucesso, e inscreveu-se no Partido Democrata. Decidiu aumentar sua popularidade criando um personagem palhaço Pogo, que ficou famoso nas festas nos hospitais infantis na cidade, onde distribuía balões e bichinhos de pelúcia pago com seu dinheiro. Seus vizinhos o consideravam um cidadão exemplar, embora que reclamassem constantemente o cheiro de putrefação que saía de sua casa. Gacy lhe dizia que ele mesmo se encarregaria de limpar os canos do esgoto, mas a origem do mau cheiro era bem diferente. A descoberta foi por acaso. A mãe do adolescente Robert Pitts denunciou o desaparecimento do seu filho e colocou a polícia na pista de Gacy ao dizer que ele havia oferecido um emprego a seu filho. A polícia conseguiu entrar na casa e descer para o porão. Encontrou o inferno sob o alçapão e estavam empilhados 6 cadáveres em diferentes estados de decomposição, e outros corpos foram encontrados em um rio próximo. Entre 1972 e 1978, o palhaço bonachão 33 meninos, embora ele mesmo tenha reconhecido que o número era maior. O julgamento começou em 6 de fevereiro de 1980, mas Gacy nunca colaborou com isso e foi impossível localizar o paradeiro de algumas das suas vítimas. Seus advogados alegaram que sofria de graves distúrbios mentais, algo que os relatórios da perícia descartaram. A prova mais contundente foi o depoimento de Jeff Ringnall, um adolescente que conseguiu escapar de Pogo e relatou as torturas em que foi submetido. Explicou que o conheceu na rua, onde Gacy lhe ofereceu, e Ringnall subiu então no carro de Gacy e este lhe cobriu o rosto com um lenço embebido do clorofórmio para deixá-lo inconsciente. Era o seu modo operandi. Em 13 de março de 1980, foi julgado culpado e condenado à morte. Gacy se transformou em uma celebridade macabra e recebia visitas de professores universitários, estrelas do rock e mulheres que se sentiam atraídas por sua história. Em uma cela, pendurou dezenas de pinturas nas quais se retratava o vestido do palhaço e as vendeu por grandes somas de dinheiro, e depois de ficar 14 anos no corredor da morte. 10 anos de maio de 1994 foi aplicada uma injeção letal que acabou com sua vida, e faltavam poucas semanas para ele completar 53 anos. Suas últimas palavras foram: "Vão para o inferno, vocês nunca saberão onde estão os outros corpos." Em outras matérias, o livro falava assim: "Beije a minha
e ele morreu sem nenhum arrependimento. Bom, esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal Caso Chocante. Até o próximo. Fui.